Então, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária da Igreja Segunda Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, neste dia 3 de setembro de 2015. Cumprimento os eminentes pares. Em nome da turma, cumprimento o doutor procurador, que se faz presente. Cumprimento os advogados e as partes também que se encontram no recinto. Sejam todos muito bem-vindos. E cumprimento ainda os nossos valorosos servidores. Se todos estiverem de acordo, daremos por aprovada a ata da sessão anterior. Sem objeção, ata aprovada. Okay. Por indicação do desembargador Dirceu dos Santos, fica reiterado de pauta o 8, mandado de segurança 70627-2015, EG Mercados Limitada, Impetrante, e impetrado o senhor relator do recurso de agravamento instrumental, meritíssima juíza de direito dessa primeira vara civil e litisconsorte de Santos Treinamento e Capacitação de Pessoal Limitado. Tem duas continuação e uma justificação oral. Essa é uma continuação. Da pauta, ação rescisória 3220-2013 de Chapada dos Guimarães. O autor, Associação Terra da Paz. Réus Benedito Paulo Pires de Miranda Filho e espólio de Amílcar Luiz de Menezes. Na sessão passada, o relator, eu julguei procedente, o desembargador Guilmar também, e a desembargadora Serli. O desembargador Carlos Alberto pediu vista, e o desembargador Dirceu dos Santos aguardou. Tem a palavra, portanto, o desembargador Carlos Alberto. O voto proferido pelo eminente desembargador relator elucida a questão. Porém, ante a aparente complexidade da matéria e para evitar qualquer dúvida, entendi ser necessário analisar mais profundamente a celeuma. Em brevíssima síntese, cinge-se dos autos que Amílcar Luiz de Menezes, sucedido por seu espólio, manejou oposição em ação de interdito proibitório em desfavor de Tietê Agropecuária Limitada, atualmente Associação Terra da Paz, e Benedito Pires de Miranda Filho, julgada procedente e mantida em sede de apelação. Inconformada, a oposta ingressou com a presente ação, objetivando a rescisão dos acordos das apelações 58.467-2011, interdito, e 58.472-2011, oposição, amparada no artigo 485, inciso 9, parágrafo 1º e 2º, CPC, argumentando que o interdito foi restrito a 326 hectares, de uma área de 2.088,4.474 hectares, ajuizada em face de Benedito Pires de Miranda, cuja liminar restou deferida em sede de justificação e cassada por ocasião do apelo interposto, mesmo havendo prova do contrário, dando aso ao erro de fato autorizador da presente rescisória. A Procuradoria-Geral de Justiça, em bem lançado e bem elaborado parecer, manifestou-se pela improcedência da ação. O doutor relator votou, julgando procedente a ação rescisória, desconstituindo os acordos mencionados, proferindo novo julgamento para negar provimento aos apelos interpostos por Benedito Pires de Miranda e Amílcar Luiz de Menezes e provendo por conseguinte o manejado por Tietê Agropecuária, antecessora da autora, para julgar procedente o pedido formulado na ação de reintegração de posse e improcedente a oposição, invertendo-se o ônus da sucumbência. Após a análise dos autos, com a devida vênia, entendo que o pedido rescisório não tem a sustentabilidade necessária a ensejar a modificação dos acordos subjulgados. O espólio de Amílcar Luiz de Menezes, em sua contestação, suscitou a inépcia da inicial, em razão da ausência de pressupostos de admissibilidade, argumentando que o pedido
está fundado na aspiração de novo julgamento da causa, sendo incompatível com o juízo rescindente. Em que pese as fortes alegações para o seu acolhimento, entendo que se confunde com o cerne da questão objulgada, relativa à existência ou não do erro de fato no julgamento rescindendo, e assim será apreciado. A alegação da existência de erro de fato e erro de direito, em razão do manejo da ação de oposição em demanda possessória, tornando por base o domínio, não se reveste no melhor entendimento proferido no julgado que se pretende rescindir. Não se descuida de observar a impossibilidade do manejo da oposição para se discutir propriedade, sob o palio reivindicatório. Ora, a legislação pátria, a própria doutrina e jurisprudência são inequívocas em trilhar a mesma percepção. Ocorre que, para o caso em tela, da qual fui relator, a situação posta revela-se diferente daquela que a autora pretende discutir, sob o argumento do erro de fato. Em nenhum momento o acórdão tratou exclusivamente a oposição como cunho petitório. Ressalto que na ação principal litigavam Tietê Agropecuária e Benedito Paulo, disputando uma porção de terras encravadas na área maior, destacada daquela de Amilcar, de modo que tanto a Tietê quanto o Benedito se diziam possuidores daquele perímetro. Desse modo, não restava a Amilcar outra providência senão o manejo da oposição. O acórdão do recurso da apelação 58.472/2011 foi claro acerca da posse, quando dispôs, verbis, aspas, o fato do poente ter se ausentado e não estar usufruindo economicamente do imóvel, não induz necessariamente a perda da posse de toda a área reconhecidamente sua, fecho aspas. O fato de não estar fisicamente no imóvel, da qual houve o esbulho, não significa dizer que a oposição teve como base apenas o documento dominial, relativo ao imóvel com 3.428 hectares, matrícula 11.488, da qual se comprovou que da propriedade da Tietê com 2.088 hectares, atual matrícula 452, Chapada dos Guimarães, 1.593,62 hectares encontravam-se dentro dos limites da área maior. Como se vê, a controvérsia residia na posse de um e de outro demandante, não se falando em defendê-la e reivindicá-la por conta dos títulos de propriedade que ambos possuíam, uma vez que havia ofensa à posse de Amilcar, praticada pelos outros demandados. Por outro lado, o acordo decidindo sobre a carência de ação no recurso de apelação 58.472 de 2011, também tratou da matéria, verbis, aspas. Ora, o direito que controvertem é exatamente acerca da posse. Aliás, este é o requerimento da ação em tela, e não a questão dominial. Realmente, não se discute na lide principal a questão da propriedade e domínio entre Tietê e Benedito, mas sim a questão da posse entre ambos, da qual se insurgiu o terceiro Amilcar, alegando o seu direito sobre a área, inclusive sobre uma área maior do que aquela vindicada pelos opostos. Desse modo, não havendo discussão dominial ou de propriedade, legítima a intervenção de terceiro e o ajuizamento da oposição fundada exclusivamente na posse, inexistindo, por fim, a reclamada carência de ação. Fecho aspas. Nesse passo, anoto que o erro de fato apto a ensejar o acolhimento da rescisória constitui aquele em que a decisão se baseia em percepção dissociada daquela anunciada no bojo dos autos, ou seja, sem qualquer nexo com o fato em si, seja existente ou inexistente, o que não ocorreu na espécie. Haja vista que a decisão se aprofundou na controvérsia com pronunciamento sem equívocos, albergado pelas provas constantes dos autos. Com a devida vênia, colho parcela do bem fundado e esclarecedor parecer da douta Procuradoria de Justiça, verbis, aspas. Já o comando do artigo 485.8 do CPC prevê que a sentença de mérito transitada em julgada pode ser rescindida quando fundada em erro de fato, resultante de atos
ou de documentos da causa, sendo que o Código ainda normatiza que o erro existe quando a sentença admitir um fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, e que é indispensável, num como no outro caso, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato, o que incorreu e não ocorreu no caso em comento. Haja visto que os julgadores se ampararam nas provas constantes do caderno processual e se manifestaram expressamente sobre a questão posta em apreciação. Ademais, é consenso na doutrina que o erro de fato que permite o juízo rescisório deve ser ostensivo e facilmente apurado, mediante o simples exame dos documentos e demais peças dos autos, e que não há erro de fato decorrente da interpretação judicial ou sobre questão discutida nos autos. A decisão de julgado, com base nessa hipótese específica, somente pode ser levada a efeito quando o erro se apresente de forma manifesta, sem necessidade de se descambar para o rejulgamento da demanda, com vista a corrigir suposta injustiça quanto à apreciação da prova colhida nos autos, expediente próprio dos recursos e não do expediente jurídico, em referência, não se descurando ainda que esse entendimento homenageia um magno princípio, qual seja a segurança jurídica, um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Fecho aspas, folha 650 e 651. Ressalto que as argumentações envolvidas na cota ministerial se mostram como verdadeira razão para aniquilar a pretensão da autora de rescindir os julgados, com base em erro de fato. Assim, na esteira do entendimento ministerial, entendo que descabe o manejo do pleito rescisório ao abrigo do artigo 485, inciso 9, cumulado com parágrafos 1º e 2º do CPC, por erro de fato e de direito, uma vez que não violou o disposto no artigo 1210 para o 2º Código Civil e os demais indicados, acerca da posse, ao tempo que restou claro que a discussão rescindida não adentrou o discurso do reconhecimento pelo melhor domínio. Por fim, em razão do decaimento da autora, condeno ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixam em R$3.000, inclusive com a perda do depósito. Diante do exposto, conheço da ação e o uso divergir do voto proferido pelo doutor relator, julgando improcedente a ação rescisória, mantendo in totum os acordos objulgados, uma vez que inexistiu o reclamado erro de fato ou erro de direito. É como voto, senhor presidente. Quando voto do desembargador Dirceu dos Santos. No passado eu vi o seu voto e agora de Manuel Carlos. Nós julgamos essa na Câmara, eu participei desse julgamento na época, e realmente o erro de fato apontado, eu entendo que não, pode ter havido até os fatos, a interpretação dos fatos não levariam ao chamado erro. O erro teria que ser sobre fatos diversos, ou fatos inexistentes, ou que eu entendo não ser o caso realmente dos autos. De modo que eu peço vênia a Vossa Excelência para acompanhar a divergência. Desembargadora Cleuci não se fez presente na sessão anterior, mas eu consulto. Isso, se eu tem peço condição de vista, votar. Excelência. Quer de vista? Peço vista. Então, adiada a conclusão do julgamento, faça o pedido de vista da desembargadora Cleuci. Senhor presidente, eu queria pedir a colaboração da eminente desembargadora Serli, quem pediu vista foi a desembargadora Cleuci, para fazer uma vista meio compartilhada, embora eu já tenha votado. E digo por quê. Primeiro, a divergência instalada reclama um cuidado mais acurado. Confesso que na sessão passada eu votei acompanhando o voto do eminente relator, porque eu fiquei bastante impressionado das anotações que havia feito, que a fazenda chamada Menino Jesus, de propriedade da autora da ação possessória, cujo acorde se pretende rescindir, ela decorre de uma propriedade, ela é desmembrada, essa área de 2.088 hectares, se me falha a memória, decorre do desmembramento de uma área maior de 8.571 hectares, e essa propriedade de posse é dessa família Correia da Costa,
E a escritura de compra e venda originária dessa fazenda é datada de, tive a oportunidade de anotar, de 1904. Ou seja, pelo menos 100 anos, né? E eu tive até um vizinho que era um dos membros dessa família, acho que era pinhão lá, isso lá muito atrás, na década de 70, e ele sempre ia para essa fazenda. Até o médico, o Dr. Jonas, é conhecido aí, um dos Correia da Costa. E eu pude observar aqui pelos dados o seguinte, que na década de 70 foi feita uma ação demarcatória, que está nas minhas anotações, e por isso que eu quero a vista compartilhada mais uma vez, foi feita uma ação demarcatória, e essa área foi locada, segundo se diz aí, fora do local próprio. Mas a verdade é que tem uma demarcatória plotando essa área no lugar X. E pude observar também nas minhas anotações que a área de 300 e poucos hectares, objeto do pedido processório, segundo a própria autora lá atrás, incidia exatamente numa área de reserva legal dessa propriedade devidamente averbada na matrícula, que era exatamente onde estaria querendo apropriar esse Benedito Paulo, esse Miranda. E mais, e também me impressionou porque essa ação possessória foi feita a justificação lá no ano de 2001, foi dada a liminar em favor da autora, foi reintegrada na posse contra esse Benedito em 2001, e a oposição foi distribuída mais de 7 anos após, depois de julgada, inclusive em primeiro lugar, depois de julgada em primeiro grau. E eu pude perceber também que havia uma controvérsia acerca da verdadeira plotagem da área objeto da oposição. Se pegava essa área de 323 hectares. Para mim fica fora, inclusive. Então achei que a oposição seria imprópria, mas eu por conta da divergência, eu vou então me valer do voto vista da eminente desembargadora Serli e dar uma examinada outra vez, a desembargadora Serli, para fazer, se me possibilitar um exame compartilhado para ver se efetivamente meu voto, a percepção que tive dessa realidade fática corresponde a efetivamente o que aconteceu. De modo que, então, só para fazer essa observação. Vossa Excelência... Não estou revendo meu voto, estou apenas, por enquanto, quero apenas rever. Então vai ficar 15 dias e Vossa Excelência 15 dias. Não, para mim é 2 dias. Tá bom, que seja 2 dias. Para mim é rápido. Então fica anunciado o seguinte: adiada a conclusão do julgamento, faça o pedido de vista da desembargadora Cleuci. Eu, desembargadora? Desembargadora Cleuci é que tem vista. Tá? Esse aqui, desembargador, é um pedido de preferência. Mas 2 vezes, né? Isso é mau sinal, hein? Cabelo 5 branco. vezes, que 3. Muito bem. Vamos aqui dar preferência para a continuação do julgamento, 2 da pauta, aquele agravo regimental de Eucatura, empresa União Cascavel, de transporte e turismo, e agravado Cuiabá no comércio do petróleo, que salvo memória, não, esse processo as partes pediram naquele dia para uma tentativa de conciliação, que etc. fossem enviados os autos ao órgão de conciliação deste tribunal. E resultou inexitosa, né? Então, Sim. por isso que retorna a esse plenário. E esse continuação. julgamento pende apenas do voto de Vossa Excelência. Exatamente. Neste regimental, desembargadora Serli conheceu e desproveu no que foi... desculpe, eu não voto nesse aqui, né? Mas de qualquer forma, só anunciando que a desembargadora que se conheceu e desproveu, o desembargador Carlos Alberto também, o desembargador disseu. O desembargador Márcio Vidal tem visto. Então, a presidência vai ao desembargador Guilmar para a conclusão desse julgamento, se for o caso. Então, senhor presidente, eu, na verdade, o que me chamou a atenção, a insistência do advogado, da parte recorrente, levantando vários pontos, né, para obter a liminar que ele pleiteou e que foi negada, evidentemente, pela relatora e que deu ensejo ao presente recurso de agravo. Eu faço uma digressão longa dos fatos do processo, né,
e digo que o agravo regimental, tirado da decisão dos autos da ação rescisória, donde a douta relatora unipessoalmente indeferiu o pleito fundamentando no poder geral de cautela, por inexistir a probabilidade de êxito do direito, não merece nenhum reparo a ser feito, uma vez que, de fato, o que se vê neste recurso é uma luta entre partes potencialmente fortes, em que o não satisfeito com a decisão adversa busca insistentemente reverter a solução judicial. A recorrente, no intuito de reverter o deciso agravado, afirma que os requisitos legais foram preenchidos, já que apontou 9 fundamentos para que o acordo seja rescindido e que as decisões prolatadas nos autos da execução comprovam o perículo in mora. Da análise detida nos autos, constato que, de fato, os 9 fundamentos apontados pela agravante merecem maior esclarecimento, porque implica a análise de decisões judiciais, da necessidade ou não de provar fato novo, da ausência de intimação de atos judiciais, de questões apontadas em embargo de declaração, da ocorrência ou não da prescrição da ação executiva, dos limites da atuação jurisdicional e de questões referentes ao ônus da prova. Ademais, consoante o disposto na decisão constante das folhas 294 a 296, a agravante não se surgiu contra o ato judicial que determinou a realização da liquidação por arbitramento. Deste modo, é certo que a análise dos fundamentos decisórios merecem cautela. Se não bastasse isso, todas as matérias apontadas na ação rescisória foram objeto de recurso pelas partes e foram mantidos, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se vê as folhas 3.087, 3.090, 3.150, 3.154. Além do mais, vejo que os argumentos utilizados pela agravante no pedido de concessão da medida cautelatória praticamente são os mesmos utilizados e já indeferidos pela relatora. Assim, nesta fase processual, entendo ausente esse requisito da fumaça do bom direito. Da mesma forma, ocorre com o perículo in mora, uma vez que a constrição de bens é consectário do feito executivo. Logo, a manutenção do ato recorrido é medida impositiva. Então, por isso, senhor presidente, por essas ponderações, eu estou a acompanhar a relatora integralmente no voto que negou o provimento ao presente agravo regimental. É como voto. Anunciando a conclusão, recurso desprovido. Muito obrigado, desembargador Márcio. Vossa Excelência. Como? O voto do senhor é o pedido de vista e o voto do senhor. Cadê meu voto? Aqui, Excelência. Sanção de julgamento, o 3 da pauta, regimental ERC é agravante, ALSP é agravado. Na sessão passada, a Sua Excelência desembargadora Cleuci não conheceu do recurso. Eu pedi vista, os demais desembargadores Guiomar e Dirceu aguardaram. Eu estou em derradeira análise, acompanhando o voto da relatora. É aquela situação em que o desembargador Luiz Carlos Alhures disse que quando fosse decidir alguma questão decidida por uma das turmas, deveria haver uma reunião das duas turmas, e isso é pleno, conforme reiterado entendimento da nossa forma que... Hein? De forma que eu estou aqui também acompanhando a relatora pelo não conhecimento do recurso. Admitidos os embargos infringentes, foram distribuídos ao pleno, ocasião que o relator determinou o cumprimento do artigo 17, inciso 1 do regimento interno. Depois de sucessivas distribuições na turma, a nova relatora os incluiu na pauta desta segunda turma de Câmaras Cíveis Reunidas, o que foi impugnado pelos agravantes, porque os infringentes deveriam ser submetidos às turmas de Câmaras Cíveis Reunidas, formadas pelos integrantes da primeira e segunda turmas, tal como consignado pelo desembargador Luiz Carlos da Costa, o que foi indeferido. Dessa decisão, que gerou o regimental, que essa turma, um dia que tiver no regimento interno, prevendo isso, aí nós vamos reunir. Senhor presidente, dependendo do julgamento aí, eu vou fazer uma sugestão. Eu fui atrás, está tramitando essa proposta no pleno. Está desde o mês de agosto do ano passado com o desembargador Rui na comissão.
É só levar para o pleno para que seja aprovado e ela vai ser instalada, certo? Só que está com o desembargador Rui, presidente da comissão, desde o mês de agosto do ano passado, que é exatamente instituindo essas câmaras, a turma, a reunião da turma, é isso, é uma vez a cada 2 meses, está tudo lá, só que está na mão do desembargador Rui desde agosto. Levando para o pleno, nós aprovamos, soluciona tudo isso, não tem mais essa discussão nem no pleno. Aí eu fazia a sugestão, Vossa Excelência, como presidente, oficiasse certo? Para que dê andamento a gente vai aprovar logo isso. Como voto do desembargador Guiomar? Agora, bem compreendido o fato, estou de acordo com Vossa Excelência. Desembargador Com o Disseu? relator. Não tem outro caminho. Recurso foi não conhecido nos termos do voto da relatora. Esse é um pedido de preferência e sustentação oral. É o quarto da pauta. Cadê o quarto? Esse aqui, né? Bem, atendendo o pedido de preferência, formulado pelo doutor Roberto Soligo, coloca em julgamento o 4 da pauta de relatoria do desembargador Guiomar Teodoro Borges, a ação rescisória 123.235/2014. O autor é Espólio de Alcides, Juraci Pares e Anelo, e o réu Espólio de Jairo Ribeiro. Haverá sustentação oral. Desembargador relator, que tem a palavra. Na igreja turma, o espólio de Alcides, Juraci Pares e Anelo, representado por seu inventariante Marco Aurélio Pares e Anelo, propõe a presente ação rescisória em desfavor do espólio de Jairo Ribeiro, representado pela inventariante Elizabeth Ribeiro, com o objetivo de rescindir acórdão proferido na apelação número 74.470 da 5ª Câmara, que reformou sentença proferida pelo juiz singular para julgar improcedente a ação de indenização por benfeitorias ao fundamento de que, tratando de construções que visavam a exploração do imóvel pelo possuidor de má-fé, não há que se falar em necessidade de tais benfeitorias, e sim utilidade restrita ao possuidor que, na sequência, não se faz indenização, faz jus à indenização, com consequência. Diz que propôs ação indenizatória contra o espólio requerido com a finalidade de obter ressarcimento pelas benfeitorias úteis e necessárias edificadas em uma área aproximada de 1.900 hectares, 912 hectares, localizada na comarca de Sapezal. Alega, permaneceu na posse da área pelo período de maio de 94 a agosto de 2001, em razão da aludida da ação de reintegração de posse, que moveu contra o falecido, período que edificou as benfeitorias, várias benfeitorias. Acentua que na sentença proferida pelo juiz da 5ª Vara da comarca de Tangará, foi acolhido o pendente de indenização pelas benfeitorias, cujo quanto seria apurado em liquidação de sentença. Noticia que, contra a sentença, os requeridos apresentaram recurso de apelação, que se processou sob o número 74.460/2010, à 5ª Câmara, que foi provido ao entendimento de que as construções foram realizadas por possuidor de má-fé, caso em que não há falar em necessidade de tais benfeitorias, mas sim utilidade restrita ao possuidor que não faz jus à indenização. Anota que os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Informa que o recurso especial manejado em que postulou a anulação do referido acordo não foi conhecido. Justifica a procedência da presente ação rescisória com base no artigo 485.5 do CPC, violação literal de disposição de lei, por ofensa aos artigos 5º, parágrafos 21, incisos 21 e 34, e artigo 184, parágrafo 1º da Constituição Federal, ofensa aos artigos 535.1, incisos 1 e 2, e 302 e 469, 1 e 2 do Código de Processo, artigo 517 do Código Civil 16 e o artigo 1220 e 884 do atual Código, artigo 6º do Decreto 84.685, que regulamentou a Lei 6.746, artigo 95 do Estatuto da Terra, Lei 4.504 e Decreto 59.566. Por derradeiro, pretende a procedência da ação ao fundamento que houve erro de fato, o que contrariou o artigo 485.6. Requer a procedência da ação rescisória, a fim de rescindir um acordo proferido pela 5ª Câmara e mantida a sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel rural em questão.
O requerido, espólio citado, representado pela vetariante, não respondeu à ação. O parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do eminente do procurador Dr. Mauro Delfino César, opina pela improcedência da ação. Em síntese, é o relatório, senhor presidente. Concedo a palavra ao doutor Roberto Soligo para falar em nome da autora da ação. Excelentíssimo senhor presidente dessa segunda turma de câmaras cíveis reunidas, bom dia. Excelentíssimo senhor desembargador relator Guiomar, desembargador revisor Carlos Alberto, demais desembargadores dessa segunda turma de câmaras cíveis, senhor procurador de justiça, funcionários desta casa, demais aqui presentes, colegas, bom dia a todos. Como muito bem foi relatado pelo relator, a questão envolve benfeitorias realizadas no imóvel que, de aproximadamente 1.912 hectares, cuja sentença de Tangará da Serra, a quinta vara, muito bem aprendeu a questão dizendo mais ou menos esses termos assim, onde foi constatada a formação de 1.600 hectares de pasto, cerca, saleiros, caixa d'água, estaleira, sem mais delongas, diz a sentença. Denota-se pela vocação da área, tanto o requerente como o requerido, ao se utilizarem da área, necessitavam empreender referidas benfeitorias, levando-se em conta a finalidade da área. Esta foi a sentença, que então, dentro do direito agrarista, deu ao caráter das benfeitorias maior amplitude, considerando-as necessárias e não úteis. Já no acórdão rescindendo, o nobre desembargador relator tratou essas benfeitorias como úteis e exclusivas ao meu cliente, já falecido, Alcides Parzianello, e ainda, aproveitando-se da fundamentação da própria sentença, considerou tais benfeitorias de má-fé, porque meu cliente, revivendo a história, em 1983, adquiriu 65 mil hectares na região de Sapezal. Entusiasmado pelo senhor André Maggi, que tinha 95 mil hectares lá, conheceu no tempo em que era caminhoneiro, ainda lá no sul, depois mudou-se para Campo Grande, trouxe a família e tal. Esse meu cliente, já com 57 anos de idade, resolveu então investir um pouco que tinha amealhado, já com os filhos em fase de formação universitária, duas médicas e um engenheiro e um arquiteto. Ele investiu então nessa área do Sapezal. Naquela ocasião, para nós que somos mais velhos, nem precisa dizer, mas era uma região de difícil acesso, conflitos fundiários, enfim, toda sorte de problemas de toda a ordem. Então, essa área mesmo, que ele adquiriu de 65 mil hectares, acabou perdendo, depois ele adquiriu em 83 de uma empresa de São Paulo, adquiriu a posse e o domínio, título do Estado, que já vinha desde 1964. Ele adquiriu essa posse, tomou posse efetivamente em 83 e começou a fazer benfeitorias. Justamente começou lá pela área dos índios, que depois foi demarcada por os índios, 55 mil hectares. Ele fez campo de pouso, fez pista fez pastagem, fez cerca, fez sede, fez uma série de benfeitorias, porque a estrada que demandava de Campo Novo do Parecis passava por ali. Depois, com a nova fronteira, essa estrada foi fechada. Mas então ele começou a fazer essas benfeitorias lá naquela parte. E essa parte invadida aqui, que está se discutindo as benfeitorias, ficava na outra ponta, bem no fundo da fazenda. Com a demarcação em 84, ele perdeu os 55 mil hectares para os índios. Ele ficou com 8 mil e poucos hectares. Dentro tinha essa área de 1912 que está se discutindo benfeitorias. Ela foi invadida em 88,
em 94, 93, por um pessoal de Rondonópolis, e logo em seguida meu cliente adentrou com a ação de reintegração de posse. Obteve a liminar e ficou com essa liminar 7 anos e 3 meses. Nesse período de 7 anos e 3 meses, ele estava se considerando uma pessoa humilde, que começou como caminhoneiro do Sul, ele estava se considerando dono que efetivamente achava que era, porque tinha comprado a posse, os documentos, tudo em São Paulo. Mas era uma área até de reserva lá. Então ele entrou com essa reintegração de posse, houve a justificativa, eu tenho na própria ação, eu transcrevi inclusive os depoimentos do... Não, na própria ação tem os depoimentos das pessoas testemunhas que foram lá, que o juiz acabou dando a posse para ele, 7 anos e 3 meses, e ele ficou então como dono, efetivamente. Começou a construir essas benfeitorias, porque a área era, como se disse, de grande, já começava, naquele tempo, interesses outros de comerciais, que a área começava a valorizar, já estava se falando dessa nova estrada, nova fronteira, coisa assim. Ele começou a fazer essas benfeitorias, até para poder segurar a área e que não houvesse mais invasão. Ele construiu cerca, construiu pastagem de 1.650 hectares, e quando saiu a sentença dessa reintegração, foi revogada a liminar, e ele acabou perdendo a reintegração de posse que havia proposto. Não fui eu naquela época, foram outros advogados que entraram com a ação, houve alguns defeitos lá, por que perdeu a ação, não é o caso. Ele entrou em seguida com essa ação de indenização de benfeitorias, que é objeto dessa rescisória. E foi julgada procedente, como muito bem disse o desembargador Guiomar, lá na comarca de Tangará, pela 5ª Vara Civil, que classificou elas como de eminente cunho agrarista, social, para a fixação do homem na terra. Mas a sentença pecou em classificá-las de má-fé, já que ele estava com a liminar. Mas vou esclarecer um ponto, um detalhe. Essa reintegração, inclusive, ele não ficou depositário. Ele foi reintegrado, como se fosse dono. Então, para a pessoa humilde, é como se fosse um proprietário mesmo, né? Ele ficou nessa área, esses 7 anos e 3 meses, se achando dono e tal, e acabou perdendo. Veio para o tribunal, e o tribunal, aproveitando-se dessa deixa da má-fé, considerou as benfeitorias não como necessárias, mas sim como úteis só para eles. A juíza tinha considerado como necessária tanto para ele quanto para a pessoa que viesse a seguir, pela caracterização da área. E o tribunal, usando a má-fé, que tinha sido dada lá na sentença, classificou ela como úteis. E o artigo 517 do Código Civil, antigo, diz que as benfeitorias feitas de má-fé não são indenizáveis. Mas diz também o voto relator do acordo rescindendo que não foi oposto recurso desta questão decidida lá em Tangará sobre a má-fé. Só que o meu cliente havia ganho a ação, não havia como recorrer só dessa questão má-fé. Não tinha interesse econômico para recurso. Eu acho que seria carência de recurso, de ação recursal, qualquer coisa. Não se houve recurso. Então diz o desembargador relator que houve a preclusão material dessa questão. Mas ela só constou na fundamentação da sentença de 1º grau. Ela não constou no dispositivo. Então por isso que eu digo que a ofensa ao artigo 469 considerou como uma matéria de coisa julgada, mas não houve, porque ela constou só na argumentação da sentença de 1º grau, que foi reprisada depois no acordo rescindendo. Então, por essas razões, entende-se, além disso, tem outras ofensas aos artigos, também conforme o desembargador Guiomar relatou, artigo 535, 1 e 2, porque houve questões lá que o acordo não esclareceu, não julgou. Houve o recurso ao Superior Tribunal de Justiça, que chegou a ser aceito pela presidência, vice-presidência dessa casa, desse Tribunal de Justiça,
chegou em Brasília por uma questão de erro de código de processo, já que aqui no Mato Grosso tem protocolo, tem número de processos, tem uma série de números, ainda mais que o processo tem mais de 20 anos, na guia constou um número errado. Aí o Superior Tribunal não conheceu do recurso de especial. Transitou em julgado, nós ainda entramos com essa rescisória, justamente ofensa ao artigo 535, 469, 517, que essas benfeitorias não seriam de má-fé, Estatuto da Terra também, que classifica essas benfeitorias como necessárias e úteis, e independente de autorização, elas devem ser indenizadas. Isso para o caso de arrendamento rural, que a gente sabe, não é o caso, mas por analogia até, né, seria o caso de se indenizar benfeitorias. Além disso, temos, em última análise, o enriquecimento ilícito, porque essa pessoa que retomou a área, que diz que ser dele, acabou sendo dele mesmo, ele ficou com todas essas benfeitorias. E hoje, 20 anos que se passaram, já vendeu para terceiros, estão utilizando a área para pastagens, com enriquecimento ilícito. Pelo erro de fato, 4859, também nós temos essa questão que o nobre desembargador Carlos Alberto discutiu anteriormente, em que a classificação das benfeitorias como necessárias ou úteis, no entendimento da juíza lá de Tangará, foram necessárias, tanto para o autor quanto para o réu, porque a área era essencialmente pastoril, como é até hoje. Então, de qualquer forma, alguém teria que ter feito pela próprio Estatuto da Terra, hoje que se fala muito em invasões e coisa, né? Teria que ter havido esses melhoramentos, que são aproveitáveis para ambas as partes. Mas aqui no tribunal já interpretou de outra forma, no acordo rescindendo, diz que elas são úteis exclusivas ao meu cliente, o autor rescindendo. Absolutamente necessárias. Em resumo, seria isso, Excelência: o reenquadramento das benfeitorias como necessárias e não úteis, e a classificação como de má-fé ou não, por causa dessa liminar que foi concedida, e ele ficou na posse real 7 anos e 3 meses, naquela região de grande conflito, como é até hoje, né? Muito obrigado. Ouço a dota da Procuradoria. Grande turma, senhor advogado, considerando aqui, embora essa manifestação ministerial escrita seja um pouco superficial, mas deu para perceber que houve o julgamento considerando que a posse exercida pelo autor era de má-fé. A questão da liminar é uma questão só de idade de posse. Sempre que há uma possessória, se a posse alegada ilegal já tem tempo suficiente para ser garantida com liminar, isso não quer dizer exatamente que a posse seja bem qualificada. Então essa questão já não há possibilidade de ser discutida. E na realidade as benfeitorias de exploração de um imóvel, elas são realmente, elas não são necessárias. Dentro daquele conceito de benfeitorias úteis e necessárias, a gente percebe que as benfeitorias necessárias são aquelas que o imóvel exige como fator de segurança, fator de não desvalorização, fator que lhe garanta a finalidade pela qual ele existe. Agora, a exploração, a introdução de pastagem, por exemplo, currais, são benfeitorias de exploração mesmo, né? Elas não são necessárias a garantir a finalidade do imóvel. Elas já passam elas estão numa segunda fase da utilização do imóvel. Formas que eu não vejo como não manter o parecer. É isso.
Então fica ratificado o parecer e a palavra retorna ao doutor relator. Senhor presidente, eu acho que eu consigo explicar aqui, né? O quadro está bem delineado, porque concede, na verdade, é o seguinte: o autor dessa rescisória propôs uma ação de reintegração de posse contra o réu lá e aqui. Nessa ação foi dada inicialmente uma liminar para o autor, aqui autor também da rescisória, e ele se manteve nessa posse. Ao final, a ação possessória foi julgada improcedente. Pois bem, resolvida a questão da possessória, o autor da possessória que perdeu e aqui autor da rescisória propôs uma ação na qual se buscava, porque já foi julgada, a indenização pelas benfeitorias que ele, nesse período em que manteve no imóvel, as edificou. Essas benfeitorias consistem no seguinte, e como já falou o eminente procurador do Brasil, 600 hectares de terra desmatada, forma pasto, cercas, etc. Barracão de madeira, medindo 4x4, um estaleiro de madeira com um pé de maracujá, etc., e uma pocilga, segundo a ação constatou na época lá da reintegração. Uma pocilga de madeira, etc., tal, medindo 1,50 m por 2 por aí fora. Enfim, as benfeitorias são exatamente estas destinadas à exploração do imóvel. O juiz de primeiro grau, invocando o Estatuto da Terra, função social, julgou a ação procedente e mandou que indenizasse essas benfeitorias, porque elas deveriam ser indenizadas, a princípio, por várias razões, inclusive do enriquecimento ilícito. Em grau de recurso, o Tribunal de Justiça, pela sua quinta Câmara, reformou a sentença de primeiro grau e julgou a ação de indenização que tinha por objeto a indenização por essas benfeitorias improcedente. Agora, a rescisória tem o objetivo de desconstituir aquele acórdão, restabelecer a sentença de primeiro grau para que ele, autor da possessória, qual foi vencido e autor dessa rescisória, seja indenizado por elas. E, examinando os fundamentos da rescisória, eu pude observar que as benfeitorias são exatamente aquelas edificadas no imóvel, mas para sua normal fruição econômica. E, além de tudo, foram edificadas, e aí não há dúvida quanto a isso, elas foram edificadas exatamente nesse período em que já estava estabelecido a coisa litigiosa. Vale dizer, as benfeitorias foram instaladas no curso da lide possessória. E nesse contexto, o Tribunal de Justiça entendeu que, aliás, um voto da lavra do eminente desembargador Carlos Alberto, se me fala a memória, né? Sebastião Moraes, entendeu, a Vossa Excelência também acho que participou, né? Revisor. Eu vi, porque eu vi a anotação de Vossa Excelência. Bom. A Vossa Excelência não participou? Não, eu. Ah, tá. Eu lembro que Vossa Excelência tinha participado. Então, chegou-se à conclusão que essas benfeitorias ali edificadas nessas condições e com essas características não se enquadravam entre aquelas passíveis de indenização no caso. E essa matéria, se benfeitoria de má-fé, de boa-fé, úteis e necessárias, foi exatamente a discussão posta no acordo. Não teve, inclusive, outra discussão. A discussão era só essa. Não tinha outra discussão. A discussão era, essas benfeitorias são ou não são indenizadas, são porque são benfeitorias necessárias ou de boa ou de má-fé. Essa foi a tônica posta no acórdão objeto desta ação rescisória. E eu, então, nesse contexto, chego à conclusão que, por mais brilhantes que tenham sido os argumentos postos pelo autor, e, inclusive da tribuna aqui, mas chego à conclusão que o acórdão, pelo menos não abre ensejo, não abre espaço para dizer-se que houve violação de lei ou erro de fato, porque, insisto, todo o tema foi centrado, da discussão do acordo, foi centrado na questão da má-fé e da classificação das benfeitorias. Então, aí seria um reexame da matéria objeto do acordo, e me parece que aí escapa a incidência da ação rescisória. Por essas razões,
o voto está explicando item por item, acho que parece que a matéria fica muito clara, mas vai precisar ler, de fácil compreensão, e eu estou, então, nessa linha, julgando improcedente a ação. Se me fiz entender, vocês me poupam de ler o voto, que nós temos uma pauta meio extensa aqui, mas se não, estaria à disposição. Como vota o desembargador Carlos Alberto? De acordo. Desembargador Dirceu. Também. Desembargadora Cleuci. Também. Desembargadora Serli. De acordo. Estou de acordo. Ação julgada improcedente à unanimidade. Rescisória 5 da pauta de Alta Floresta, autor Luiz Carlos de Oliveira e outros, réus Alice Iocida e outros. Desembargador Carlos Alberto é o relator, tem a palavra. Bom, eu acho que todos receberam meus votos. Todos receberam os meus votos. Receberam? Então, os 5, essa rescisória, desconstituir o acórdão da 6ª Câmara Civil. O parecer é pela procedência da ação rescisória. Parecer fica. Doutor Basílio. Essa. Igreja Arturo. Essa. É a que versa sobre aquela ação de. Uma ação de. Como é que é? Arbitragem, né? Eu não é. Realmente, eu mantenho o parecer. Ratificado o parecer, palavra com Bom, se todos receberem meu voto e estiverem de acordo, eu estou julgando procedente a rescisória, rescindindo parte do acórdão, objeto da presente, viabilizando a fixação de forma equitativa dos honorários em R$20 mil. Aí a procedência aqui, eu não estou rescindindo o acordo lá, estou rescindindo parte porque faltou a fixação dos honorários, certo? Então eu estou julgando procedente, que é uma forma de complementar aquele julgamento, certo? Porque realmente faltou a fixação dos honorários. Síndico dos autos que Luiz Carlos de Oliveira e outros ajuizaram a presente ação rescisória estribada no inciso 5 do artigo 485, objetivando desconstituir o acordo para julgar improcedente a ação de origem, invertendo o ônus. Pugna os autores pela declaração de nulidade de parte do acordo rescindendo, sob o fundamento que não houve manifestação quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência, devendo ser observada na oportunidade a fixação equitativa, sob pena de violação. Não obstante a violação de lei, para dar aso à proposição de ação rescisória, há de ser frontal, flagrante e direta. Esse é o sentido da expressão, violação à literal disposição de lei. Aqui eu sigo, um ponto, papapá. Para melhor compreensão da celeuma, vale destacar que a sentença proferida na ação indenizatória rescindenda condenou os autores Desembargador Carlos dessa... Satisfeito. Satisfeito. Vai? Todos de acordo? Então, ação procedente. Tinha, mas foi fixada, aí é que está, a fixação, não houve a forma de fixação. E aí ele entrou exatamente com a rescisória para dizer como é que faz. Tinha, mas não houve a fixação, a forma de fixação. E o tribunal acorda também não. Sim, e se não tinha lá a forma de fazer, inverteu, continua sem ter. Não, no fundo, eu não estou rescindindo. Por isso que eu estou dizendo, ó, julgo procedente a ação no Senado para rescindir em parte o venerável acordo, só naquilo
em que implica nos honorários. O acordo inteirinho está lá. E ele nem quer, até porque... Ah, bom. Até porque quem está recorrendo aqui é o que ganhou o acordo dele, foi favorável a ele. Ele não quer rescindir o acordo dele de jeito nenhum. Ele foi favorável, ele quer só dessa parte que ele tomou ferro nos honorários. Ação julgada procedente. Desembargadora Serli, 6 da pauta, embargo de declaração de Pousada Baguari Limitada e embargado BB Seguro Alto. Pronto, Dirceu? Pronto aí? Recurso de embargo de declaração. Obscuridade, contradição, omissão, indemonstrados, variedade de fundamentos jurídicos, irrelevância, pré-questionamentos, cabimento, recurso conhecido e improvido. Recurso conhecido e Improvido. improvido. Todos de acordo? Recurso improvido, unanimidade. Desembargador Dirceu, declaratório de Mano Center contra BASF, 7 da pauta. Da mesma forma, eu também examinei bem a questão e não achei nada que pudesse mudar a decisão. Nem, Todos de nem acordo pelo obscuridade. improvimento? Recurso improvido, unanimidade. Desembargadora Serli, 9 da pauta. Restauração de atos do Sindicato dos Delegados de Polícia, Secretário de Estado de Administração. Parecer é pelo deferimento do pleito, que está em consonância com a regência dos artigos 1063 e 1069. Deferir nos termos Fica mantido. E restauração de autos, Pegou mandado fogo de isso aqui segurança, também? silêncio do promovido, julgamento antecipado e presunção de veracidade dos fatos alegados pelo promovente, incêndio no departamento de arquivo do tribunal, fato notório, cópias que correspondem ao conteúdo disponível no sistema de controle de andamento processuais, restauração procedente. Ação procedente, todos de acordo? A minha única dúvida é a seguinte, isso aqui é da época que estava aqui na segunda turma, porque é sindicato e Estado, não é competência nossa. A rigor deveria ser para a Câmara de Direito Público. Tá? Isso era só a minha dúvida, Mas considerando que a relatora já fez todo o trabalho, então tá bom. Então, ação procedente. Ué, tem coisa que baixa do STJ, né? Que é do tempo que a gente tinha nascido. Né? É verdade. E aí distribuem pra gente aqui, cara, isso é mais direito público, naquele tempo não tinha, né? É do senhor, excelente. Nesse conflito de competência entre os suscitantes juízes da vara especializada de direito agrário e o juiz de Porto Espiridião, 10 da pauta, o parecer foi pela conversão do julgamento de diligência que eu já não mandei, tá, doutor Basílio? E eu estou aqui dizendo que o conflito é procedente, fixando a competência do juiz de Porto Espiridião. Não sei aqui. Então, o conflito foi procedente. Todos de acordo? Um da pauta complementar, conflito de quarta vara de civil com a terceira de comarca de Cáceres. Parecer é pela improcedência do conflito. Parecer do doutor Jacó. Eu estou julgando improcedente. Alguma divergência? Não tem. Parecer mantido, ratificado, o conflito improcedente. 2 da complementar, regimental, lá da comarca de Vera, agravante Uriel Miranda da Silva, e agravado espólio de Rosalina Pedroso do Origon e outros. Desembargador Carlos Alberto.
suplemento 10, ação rescisória, suspensão de acórdão, liminar indeferida, não preenchimento dos requisitos, agravo regimental desprovido, inexistindo mácula na decisão que enseja suspensão do julgado e nem mesmo qualquer dano que possa causar prejuízo irreparável, não há que ser deferida a liminar pleiteada na ação rescisória. Seria uma tutela antecipada, né? É. Todos de acordo? Então, recurso improcedente. Desembargadora Cleuci, 3 da pauta complementar, conflito de competência entre o juízo suscitante e o da vara especializada em violência doméstica e o juiz da primeira vara especializada em família e sucessões da comarca da capital. Parecer pela improcedência. Fica mantido. Eu distribuí meu voto antecipadamente a todos os senhores, né? E eu estou em dissonância com o parecer, julgando procedente o pedido, porque quando essa nova ação foi protocolada, as medidas protetivas, todo o procedimento na vara de violência doméstica estavam tudo arquivados. Uma vez aplicada as medidas, não houve nenhuma intercorrência que objetivasse a continuação do processo naquela vara. Então, uma vez que já estava tudo arquivado e não existia nenhum procedimento em andamento na vara de violência doméstica, eu entendo que a competência é das varas de família. Então, todos de acordo? Julgando procedente. Conflito procedente. Bem, nós não temos mais nenhum processo para julgarmos hoje. Só pediria, também acho que tudo que foi julgado aqui já foi em definitivo, né? Exceto duas, que é do valor crescente. Então, não, é só problema meu, é só de publicação, não é problema dele. O resto está tudo ok. Então, okay. E aí nós vamos para aqui, percentual nas tabelas lá do negócio. O problema da rescisória é eles deixam arquivar, falam com os advogados.